Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga para toda a família Canção Nova, neste programa à Luz da Fé, que partilho convosco como padre da Arquidiocese de Braga, o padre José António Andrade, que faz esta reflexão para nos ajudarmos mutuamente a conhecermos melhor as principais verdades da nossa fé, o credo, e não só, mas agora estamos a fazer este caminho com o credo para se conhecer melhor, poder amar melhor o nosso Deus. Para que não baste professar de forma vocal, como fazemos todos os domingos na missa, mas que aquilo que nós dizemos seja consciente, esteja profundamente entranhado em nós e para que possamos viver, acima de tudo, porque não basta dizer, mas viver. Então hoje começaríamos por falar numa afirmação do credo que é: creio na comunhão dos santos. Como nós sabemos, a Igreja, sendo uma só, ela pode se dividir em três etapas diferentes. A Igreja peregrina, que somos nós, os que desde o batismo até à hora da morte vivemos aqui na Terra, com as nossas limitações, fragilidades, com as alegrias. Depois temos a Igreja que ainda está em purificação, o chamado purgatório, que não é um espaço, como se possa imaginar muitas vezes, mas é um tempo que Deus oferece e que é sempre diferente de pessoa para pessoa, mas que Deus oferece àquelas pessoas que, durante a vida terrena, se aproximaram de Deus, mas ainda com imperfeições, ainda naturalmente com limitações, não fizeram devidamente a penitência pelos seus pecados, e para se poder ver Deus face a face, como Deus merece, porque Deus é puro Espírito, é preciso estar como Deus. Então Ele oferece-nos esse tempo. E que depende naturalmente também da oração dos que somos peregrinos, do nosso sufrágio, dos nossos sacrifícios, para que então os irmãos e irmãs do purgatório possam passar para junto de Deus. Os que já são santos, que é a terceira grande etapa da Igreja, a Igreja triunfante, aqueles que já percorreram o caminho todo, muitos que partindo da terra foram diretamente para o céu, para junto de Deus, outros passaram pelo purgatório, mas são de facto pessoas que, como nós, peregrinaram na terra, tiveram dificuldades, mas potenciaram as suas virtudes, foram capazes de reconhecer o grande amor de Deus e nunca se afastarem dele. E, naturalmente, sendo santos, eles podem interceder por nós. Então reparem neste ciclo. Os peregrinos rezamos e pedimos para que os do purgatório se encontrem em Deus, e os que já são santos também intercedem por nós. Todos nós temos o santo da nossa devoção, do nosso nome, por exemplo, da devoção da nossa família, o padroeiro da nossa comunidade, por exemplo, a quem nós recorremos mais vezes, não é? Por afinidade, por devoção, e também, naturalmente, sabemos que essa pessoa, e porque é santa, mas porque soube aqui na Terra ser fiel a Deus, não é? E, portanto, nós olhamos para ela, não só pedindo-lhe, mas também para imitar, porque os santos são para nós uma escola. Mas, ao mesmo tempo, também precisamos de pedir ao Senhor que liberte aqueles que estão em purificação, que podem ser familiares nossos ou não, que podemos conhecer melhor ou não. Não temos que conhecer todos, nem pedimos só pelos nossos, seria um grande egoísmo. Na Igreja não há nossos, na Igreja somos todos, uma só família. Mas pedimos por aqueles que
Deus sabe que estão no purgatório e que o lugar natural e definitivo não é esse, mas é estar em Deus. Então reparem, nesta comunhão permanente nós pedimos pelos do purgatório para que passem para o céu, para que sejam santos, e os santos intercedem por nós. Eu recordo, por exemplo, nos grandes momentos de uma ordenação, de um diácono, de um presbítero, de um bispo, em que os candidatos a este sacramento da ordem se prostram no chão e nesse momento se cantam a ladainha dos santos. Não é? Ou seja, estamos exatamente a pedir a Deus que aqueles santos, aqueles homens e mulheres que foram religiosos, ou foram sacerdotes, ou foram leigos, ou jovens ou adultos, não é? Mas que já são santos, está aprovado pela Igreja que são santos, esses possam interceder por aquele ou por aqueles que estão a ser prestes a ser ordenados, a ser ministros de Deus. O mesmo se passa com as religiosas. Portanto, ou seja, nós temos de ter consciência que Deus quer sempre o nosso bem, mas nós precisamos também deste auxílio, destes intercessores. Mas não podemos esquecer também de velar por aqueles que já foram como nós, peregrinos, mas que agora precisam mais desta purificação, que é fruto da nossa oração, do nosso sufrágio. Dentro de todos os santos, como sabemos, há uma figura que se destaca maior, que é Maria Santíssima. Esta que foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, foi já anunciada de forma indireta, mas percebe-se claramente no capítulo 3, no versículo 15 do livro de Gênesis, onde Deus, ao mesmo tempo que está a ser narrado o pecado original, a grande desobediência a Deus, Deus anuncia que de uma outra mulher, Maria, há de vir a nova Eva, não é? Há de vir a salvação ao mundo. Portanto, aquilo que se chama o proto-evangelho, o primeiro evangelho, onde naturalmente Deus, já num contexto de pecado, de maldade, porque o ser humano naturalmente falha por essa maldade, Deus não desiste de nós, não tira a toalha ao chão, digamos assim, mas vai anunciar-nos um novo Salvador. Então Maria, que esteve na terra, como sabemos, foi peregrina, não é uma deusa, mas era uma mulher muito concreta, que soube dizer um sim incondicional a Deus. E a grandeza de Maria não está só em ter trazido Jesus. Ela, antes de ter concebido Jesus no seu ventre, ela acreditou. Não é? E por isso Jesus a elogia quando lhe dizem: a tua mãe está lá fora e os teus parentes. Não é? E ele diz: a minha mãe e os meus parentes são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Isto é o maior elogio que se pode dar de alguém. E Maria foi essa mulher, porque ela não sabia, foi uma novidade, nunca passou pela cabeça ser escolhida para ser a mãe do Salvador, mas aquele sim concreto que ela dá ao anjo é um sim que permanece para sempre, um sim inabalável. Então Maria é de facto a rainha de todos os santos. Não é? Sendo criatura, ela sobressai neste abandonar-se em Deus. E reparem, no capítulo 2 do Evangelho de São João, as bodas de Caná são um exemplo disso mesmo. Não é? Ela sabe que não pode fazer muito, mas sabe que o filho pode. Não é? E quando se apercebe que não tem vinho, que seria um drama para uma festa, não haver vinho, imaginemos também nas festas cá em Portugal ou noutro sítio, se faltar o vinho, como é que seriam as festas? Pois Maria, percebendo essa fraqueza, essa limitação, o que é que ela diz? Fazer o que eles vos disserem. Portanto, uma mulher que acredita profundamente, que se abandona nas mãos de Deus. Se calhar algum de nós, na circunstância dela, duvidava, perguntava se é possível, não é possível, mas Maria não. Maria, quando percebe o que Deus lhe pede, porque ela é uma mulher inteligente, ela pergunta-se, não é? Questiona-se, então quando percebe, não tem dúvidas em dizer sim. Eis aqui a escrava do Senhor. E por isso, há um privilégio em Maria, além de ser concebida sem pecado, é Imaculada Conceição, também tem o privilégio de, após a morte, subir ao céu em corpo e alma. Portanto, são estes dois grandes privilégios que não nos metem nenhuma repugnância, porque Deus tem esse direito, não é? E quem lhe foi fiel, da forma como Maria Santíssima foi fiel, Deus pode fazer isso. Portanto, Maria morre, e importa sublinhar isto, porque
Há muitas pessoas que pensam que Maria não morreu. Morreu, até se o próprio Jesus morreu, quanto mais Maria. A diferença é que não passa por nenhum túmulo. Não é? Portanto, não passa pela corrupção do túmulo. Imediatamente é elevada ao céu em corpo e alma. E ela é elevada por Deus. Por isso dizemos para Maria a Assunção e para Jesus falamos de Ascensão. Porque Jesus é Ele mesmo que se eleva, porque Ele é Deus, tem esse poder. Maria Santíssima é elevada por Deus para contemplar no céu e, reparem, para continuar a ser nossa mãe. Aquela grandiosidade do Calvário, não é? Que nos mostra Jesus a entregar-nos a sua mãe através do apóstolo João, é também essa certeza de que ela continua a velar por nós, agora junto de Deus. E depois, as diversas aparições que nós reconhecemos, que estão acreditadas pela Igreja, elas mostram-nos como Maria tem uma intercessão por nós grande. Ela aparece para nos dizer aquilo que é essencial, como fazem as nossas mães, não é? Qual é a mãe que, apesar da idade dos filhos avançar, não dá aos filhos as recomendações necessárias para que eles sejam bons, para que não se esqueçam do que é importante? Pois Maria tem esse papel de ser a grande intercessora de todos nós, não é? E por isso São Bernardo reza aquela oração: nunca se ouviu dizer que algum de vós, que algum daqueles tenha recorrido à vossa proteção, fosse por vós desamparado, não é? Assim como os santos são, digamos, nossos intercessores, Maria, porque é mãe, porque foi criatura, porque foi uma mulher que passou aqui na Terra também as muitos sofrimentos, não é? Aliás, ela, a partir do momento em que aceita ser mãe de Jesus, é a mulher que mais sofre, mas sempre na fidelidade. E por isso, reparem, para mim uma imagem que é imprescindível e muito marcante é dizer que Maria está de pé junto à cruz. Ela podia estar de joelhos, podia estar sentada, e merecia isso, porque ela estava a sofrer horrivelmente, mas estar de pé. E esta informação do apóstolo João não é uma informação à toa. É para dizer exatamente que ela está de pé porque a sua fé é muito firme. Não é uma fé baseada nas emoções, não. É uma fé autêntica. E apesar de ela ver o sofrimento do filho e de ver o filho a morrer, ela continua a acreditar em Deus. Esse é o grande desafio também para nós hoje. A nossa fé não pode ser baseada nos sentimentalismos, nas emoções, naquilo que nós vemos, naquilo que aparentemente nos parece, não. A nossa fé tem que ser baseada naquilo que Deus diz. E Deus diz a verdade, e Deus revela-se para nós podermos acreditar. Então Maria é, sem dúvida nenhuma, aquela que melhor acredita, aquela que melhor se abandona. E no fundo, o Catecismo pergunta-nos: ela pode realmente ajudar-nos? Sem dúvida que sim. Desde o início da Igreja tem sido a experiência de Maria, a ajuda de milhões de cristãos dão testemunho disso. Portanto, como disse, pelas diversas aparições reconhecidas pela Igreja, pela fé do povo de Deus, não é? Onde há uma Igreja mariana, uma devoção a Nossa Senhora, há uma afluência grande de fiéis, não é? Isso prova claramente como ela é uma mãe que intercede, uma mãe que atenta, mas uma mãe que também tem que ser escola. Nós temos muito a ideia de pedir a Deus ajuda só, não é? E através de Maria, naturalmente, que nos compreende até muito melhor, mas não podemos apenas olhar para Deus nessa perspectiva. Não podemos olhar para Maria nessa perspectiva apenas. É preciso aprender com ela. E por isso Maria é uma escola de virtudes, uma escola de perfeição, uma escola de confiança inabalável em Deus. Apesar de tudo isso, não podemos adorar Maria, porque só se adora Deus. Só Deus merece o culto de adoração. Maria deve ser venerada, não é? Honrada, sim, porque ela tem esta missão particular, soube viver de facto dessa forma singular, mas nunca a podemos confundir com uma deusa. Daí que não há orações dirigidas a Maria, como nós sabemos. Daí que, mesmo na missa, nunca deveríamos ter, a não ser no ofertório, cânticos. Imaginemos, a missa é em honra de Nossa Senhora e aparece um cântico de entrada a Nossa Senhora e o cântico de final da missa a Nossa Senhora. Nunca deve acontecer isto. Porquê? Porque Maria não é uma deusa. Maria é um caminho para Deus. Então a oração através de Maria
leva-nos para Deus, não é? Mas a Santa Missa, mesmo que seja missa votiva de Nossa Senhora, ou de alguma solenidade, é sempre dirigida a Deus, por intermédio de Maria. Ela é modelo, sem dúvida, mas ela é caminho, não é? Ela não retém nada para si. Diz São Luís Maria Grignon de Montfort que Maria é como aquela rainha que um agricultor vem dar uma maçã ao rei. A primeira maçã que o agricultor colhe, vem trazê-la ao rei. Mas o agricultor tem as mãos calejadas, porventura até escuras, e dar uma maçã assim ao rei, sem mais. Não, então a rainha pega na mesma maçã, coloca num tabuleiro com um pano de linho e leva assim ao rei. E o rei vê aquela maçã com outros olhos, porque mais longe dia. Ora, é assim que Maria faz. Ela recebe os nossos pedidos, as nossas preocupações e encaminha-as para Deus. Não é? Ela não retém nada para si, porque ela não é deusa, é criatura. E é assim que ela quer ser. Não é? Então nós temos que ter este cuidado, às vezes, e purificarmos também a nossa mentalidade. Vamos a um santuário, é aquela imagem que é importante, aquela Nossa Senhora. Ora, sabemos que Nossa Senhora está representada naquela imagem, ou porventura num ícone, mas que não devemos só ficarmos ali. Não teria, por exemplo, sentido, não é? Irmos a um santuário mariano, cumprirmos porventura as nossas devoções, mas depois passarmos um ano inteiro sem ir à missa. Não. É importante que Maria, aliás, só tem sentido a verdadeira devoção a Maria quando nos encaminha para Deus, quando nos aproxima de Deus, quando nos eleva de facto para Deus. Portanto, por exemplo, dos grandes santuários marianos que nós conhecemos, não é? Vamos comparar Lourdes com Fátima. Em Lourdes predominam os milagres físicos, não é? E daí as pessoas darem aquele banho nas piscinas de Lourdes. Em Fátima predominam os milagres da conversão, isto é, pessoas que que estavam afastadas de Deus há muito tempo, que não se confessavam e que através de Maria aproximam-se de Deus. Não é? São tantos e tantos casos. Portanto, não há tanto milagre físico, de curas físicas, mas há o milagre da grande conversão, que é, aliás, por isso é que Nossa Senhora apareceu, preocupada em rezarmos pela conversão dos pecadores. Inclusive, dizia mesmo, não haveria muitas almas que estariam em para o inferno por não haver quem rezasse por elas em vida, que nem os aproximasse de Deus. Então, é importante ter consciência que Maria é esta escola, esta intermediária, esta mulher que nos aproxima de Deus com maior perfeição. E é claro, como mãe, também é muito mais benévolo, não é? Há várias histórias que ilustram bem isto, que para chegarmos ao céu, nós sabemos sempre pela piedade popular, não é? Que São Pedro é quem abre a porta, enfim, quem tem as chaves, e conta-se que um dia teria aparecido gente no céu que não teria passado lá pelos fecheiros de São Pedro, não é? E então ele diz, vai ter com Jesus e diz, olha, aquelas pessoas não passaram por mim. E Jesus terá respondido, isto são coisas da minha mãe, não é? Portanto, através da devoção a Maria é sempre possível chegarmos a Deus e isso é o que Deus quer, não é? Quantas pessoas, por exemplo, através de foram até se esquecendo quase de Deus, mas mantiveram sempre uma Ave Maria, que rezavam todos os dias. Isso foi uma centelha pequenina que ficou neles e que depois, na hora certa, os aproximou de Deus. Portanto, de facto, sem dúvida nenhuma, que Maria é uma escola, é uma mãe que nos abraça, que nos acolhe, mas coloquemos-la sempre no lugar que ela naturalmente quer. Ela não quer outro lugar senão ser intermediária, intercessora, mas o maior modelo de virtudes. Aliás, os grandes santos têm em comum a devoção a Nossa Senhora. Há dois pilares fundamentais na Igreja que, se formos ver nos santos, na vida deles, são o denominador comum: a devoção a Maria e a Eucaristia. Estas duas grandes colunas, portanto, não podemos esquecer também nós essa verdade. O credo avança mais um pouquinho, dizendo: creio na remissão dos pecados. Nós somos pecadores, temos consciência disso. E agora perguntam-se, mas a Igreja pode perdoar os pecados? Claro que sim, não é? A missão da Igreja é essa mesma. A Igreja é um meio, não é? Nós, sem querer confundir ninguém, mas como sabemos, nós temos 7 sacramentos, que depois iremos abordar um dia, mas podemos considerar a Igreja como um 8º sacramento, ou seja, porque a Igreja é um meio, é um caminho, não é um fim em si mesmo, não é?
É um caminho que me ajuda a aproximar de Deus. E por isso a missão da Igreja, quando Jesus deu o Espírito Santo aos apóstolos, na manhã de Páscoa, diz claramente: recebei o Espírito Santo, àqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoados, àqueles a quem os retiverdes ser-lhes-ão retidos. Portanto, é a missão. Eles, apóstolos, eram a igreja primitiva, a igreja nascente, que nasce em saída, porque sai aquela porta do cenáculo, e Jesus dá-lhes esta missão. A primeira coisa que eles têm que fazer é, naturalmente, perdoar pecados. Não é? Ora, através do batismo, porque ao batizar as pessoas, quando são adultas, todos os pecados são perdoados, não é? Porque ninguém se pode confessar antes do batismo, e depois do batismo temos sempre essa oportunidade de, a qualquer momento, nos aproximarmos deste sacramento. Então, a Igreja tem, de facto, esta missão concreta de perdoar, não é? Através do sacramento da reconciliação, através da Igreja, os pecados todos das pessoas, sejam veniais, sejam pecados mortais, como sabemos. Que possibilidade há na Igreja de perdoar os pecados? O perdão dos pecados acontece fundamentalmente no sacramento do batismo, né? O primeiro sacramento da Igreja. Depois, no perdão dos pecados graves, existe o sacramento da reconciliação, que também se pode chamar penitência ou confissão. E pelos pecados mais leves é recomendada a confissão, porém também a leitura da Sagrada Escritura, a oração, o jejum. Ou seja, os pecados sabemos que se podem sempre distinguir entre graves e menos graves. Para os graves é sempre necessária a confissão, e a palavra confissão significa o momento em que eu verbalizo os meus pecados ao confessor, mas que naturalmente sabemos que antes há um conjunto de realizações. Tenho de ter um exame de consciência bem feito, sentir arrependimento por esses pecados, sentir também essa tristeza porque é que eu falhei, não é? E não devia ter falhado. Depois, então, aproximar-me do confessor, verbalizar os pecados, ouvir os seus conselhos e depois cumprir a penitência. Portanto, as 5 grandes etapas de uma confissão bem feita, não é? Porque se não houver exame de consciência, se eu não pensar, e se não pensar também não me arrependo, não é? Porque não dou valor, não sei distinguir o que é pecado grave e o que não é pecado grave, então eu corro o risco de não ficar perdoado. E confessar-me mal e não ser perdoado é bem pior do que às vezes não se confessar. Para os pecados leves, também é importante a confissão, sem dúvida, não é? Porque por mais leves que sejam, se entrar uma areia numa corrente, por mais pequena que seja, vai danificar essa corrente. Então, o que é importante? É que eu apresento os pecados com realismo na confissão. Mas também, como digo, para perdoar os pecados leves, não é? Ou pelo menos para oferecer alguma coisa a Deus, eu posso ler a Sagrada Escritura, rezar melhor, fazer jejum ou outras boas obras. Portanto, há formas de reconhecer a minha pequenez e crer que naturalmente Deus me vai purificando. Mas repito, sem dúvida nenhuma, que a necessidade grande é do sacramento da reconciliação. Entramos agora num outro capítulo do credo, que é: creio na ressurreição dos mortos. Seguramente que os telespectadores ou rádio ouvintes já participaram em muitos funerais e reparam que no próprio ato do funeral, já no cemitério, o ritual prevê que rezemos o credo. E às vezes há pessoas que se perguntam: mas porquê rezar o credo assim aqui no funeral? Não se rezou na missa, reza-se aqui? Exatamente por esta verdade de fé, não é? Nós estamos perante a morte de alguém. Pode ser o nosso pai, a nossa mãe, um familiar, um amigo, um paroquiano. Mas o que é a morte? É o fim? Não. Para nós crentes, para nós cristãos, a morte é uma passagem para a grande vida, que é a vida eterna. Então nós acreditamos, mesmo naquele momento de dor, de tristeza, mesmo que a chorarmos, não é? Nós acreditamos na ressurreição, na vida por excelência. Então o credo diz-nos que cremos na ressurreição dos mortos, porque Cristo ressuscitou dos mortos, vive para sempre e faz-nos participantes dessa vida eterna. Portanto,
a ressurreição dos mortos está alicerçada na ressurreição de Jesus, não é? Que é o maior momento da nossa fé. O ponto mais alto da fé cristã, como sabemos, é a Páscoa, não é? Porque Jesus alcançou essa grande meta de dar a vida por nós, deixando que o matassem, mas mostrando que depois da morte, aliás, ele sempre disse isso, nos três anúncios da sua paixão: vou ser morto, mas vou ressuscitar ao terceiro dia. Portanto, esta certeza é inabalável e também nós não a podemos esquecer nunca, porque essa é a grandeza da nossa vida. A melhor boa nova é saber que, embora passando pela morte, permanecermos em Deus. Caros irmãos, é importante que acompanhemos também esta reflexão, sempre baseada no YouCat, né? Este catecismo da Igreja Católica para jovens, que pode ajudar não só os jovens, mas os adultos também, aos pouquinhos, né? A reler estas verdades, para depois podermos também aprofundá-las no grande catecismo, que é a referência, né, da própria Igreja, onde nós encontramos tudo aquilo que foi, desde o princípio da Igreja, a tradição da Igreja, que não é só revelação, mas também tradição, destas verdades de fé. Sabendo que aqui está muito presente a Sagrada Escritura, não é? O catecismo é, digamos, uma aplicação da Sagrada Escritura na nossa própria vida. Para podermos continuar a ser fiéis ao Senhor, vamos pedir que derrame sobre nós a sua bênção, para lhe sermos fiéis, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.